Amém. Amém, meus queridos. Em primeiro lugar, então, gostaria de cumprimentar carinhosamente a todos os adoradores da madrugada da sala 57, cumprimentar efusivamente os meus companheiros de ministério, alguns dos quais estão aqui e que já trabalhamos juntos em alguns campos deste Brasil afora. Quero também cumprimentar e saudar os diretores e professores com os quais tivemos o privilégio de trabalhar durante 23 anos, quando atuamos na área de educação, na Associação Rio de Janeiro, Associação Brasil Central e aqui na APLAC também. Cumprimentar todas aquelas minhas ex-ovelhas dos distritos de Sudoeste, Taguatinga, Sede, Ceilândia Norte, que estão aqui também nesse ambiente tão saudável. Não posso esquecer de agradecer às nossas intercessoras, Val e Miriam, a minha moderadora, intercessora pelos pastores. Quero aqui agradecer a presença dos meus irmãos da igreja de Piracanjuba, minha terra natal. Agradecer a presença dos meus irmãos José Silva, João Silva, Maria, Vanderlei Silva, Vanderlan Silva e Valdemar Silva. Agradecer também a presença dos meus primos que prometeram estar aqui conosco. Wander, Sandra, Kedla, Beth, Lourdes e Valdir. E a todos os meus convidados. Pois bem, gostaria de dizer, então, que o nosso assunto de hoje é família. Família. Mas o título dessa mensagem é Não decole sem o plano de voo. Não decole sem o plano de voo. Portanto, eu pergunto, você teria coragem de embarcar em um avião cujo piloto não soubesse para onde estaria indo? Tenho certeza que não. Pois é, todo piloto que se preza, antes de decolar, ele consulta o plano de voo, onde estão todas as orientações necessárias para realizar uma viagem bem-sucedida. As principais informações que constam nesse plano são as seguintes: destinação, distância, altitude e a rota a ser seguida durante a viagem. Ao examinar o plano de voo, o piloto sabe exatamente por onde vai passar, ou seja, a rota que ele deve seguir até chegar à sua destinação. Contudo, meus queridos, durante a viagem, é comum surgirem imprevistos. Surgirem imprevistos que provocam pequenos desvios, tirando assim a aeronave da rota estabelecida durante boa parte do transcurso, do trajeto. Os imprevistos mais comuns são os seguintes: vento, chuva, tempestade, turbulência, tráfego aéreo, mas mesmo assim, se não acontecer nada muito grave, o avião chegará ao seu destino. Como é possível chegar ao destino se o avião sai tantas vezes da rota? Principalmente, meus queridos, por dois aspectos principais. Primeiro,
Durante o voo, o piloto recebe constantemente informações da torre de controle, informando sobre as condições meteorológicas do caminho, do ambiente. Em segundo lugar, baseado nos feedbacks, o piloto faz os ajustes necessários para retornar à rota estabelecida no plano de voo. Assim, durante a viagem toda, praticamente, o piloto está sempre corrigindo o percurso, trazendo a aeronave para a rota várias vezes. Por isso, ele consegue chegar à destinação final. De acordo com um autor, esta é a metáfora ideal para representar a família, pois nós também, como família, apesar de termos um caminho, uma rota estabelecida por Deus para nós, muitas vezes também nos desviamos dessa rota e temos que estar sempre corrigindo o percurso, sempre começando de novo. Pergunto, então, você tem um plano para a sua família? Um plano que vai além das aquisições materiais e intelectuais? Em seu plano, em seu plano consta a maior herança que você deseja deixar para os seus filhos, o maior legado? Você tem uma visão clara de onde quer chegar com aqueles que lhe são mais caros, mais preciosos, são seus familiares? Você conhece a rota estabelecida por Deus para chegar lá com a sua família? Pergunto ainda, como sacerdote do lar, está você conduzindo com amor e coerência a sua família nesta rota? Está oferecendo a Deus o sacrifício da manhã e da tarde com a sua família? Em outras palavras, está realizando o culto diário, proporcionando aquele momento especial de união e reafirmação dos valores da família? Querido, a família é o pequeno grupo idealizado por Deus para treinamento e formação de discípulos para Jesus. Ellen White, escritora norte-americana, tem uma declaração muito importante, muito inspirada. Desde que ela escreveu, no livro Orientação da Criança, página 479, ela diz assim: podeis ser evangelistas no lar, ministro da graça aos vossos filhos. Já pensou? Você sendo ministro da graça aos vossos filhos, aos seus filhos, é um privilégio de cada pai. Mas ela ainda diz mais: cada lar é uma igreja sobre a qual presidem os pais. Deve ser a primeira consideração deles trabalhar para a salvação dos seus filhos. Ora, cada lar é uma igreja. Em cada lar, em cada igreja deve ter um pastor. E qual é o pastor da família? Quando Deus fala sobre liderança espiritual, ele aponta para o marido. O marido é o pastor. O esposo, o líder da casa, é o pastor. E a esposa é a pastora auxiliar. Deus desejou para que a formação da fé e o caráter, e do caráter, tivesse o seu alicerce exatamente nesse lugar, no lar. Como disse alguém, a família é o lugar onde a fé é forjada.
onde a vida e a verdade se encontram. Convido agora a todos a abrirem a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 78, para lermos juntos os versículos de 3 a 7. Salmos 78, versículos de 3 a 7. Diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Para quê? Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observem os mandamentos. Muito bem, queridos. De acordo com essa passagem, vemos aqui que Deus dá primeiramente aos pais a responsabilidade de passar a tocha do Evangelho aos filhos. Isso faz parte do plano de Deus para manter a família na rota e para a salvação dela. Diz o texto: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e as maravilhas que fez. E o verso 5 diz: ele ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Ele ordenou. Deus ordenou. Vejam, queridos, que não é uma sugestão, não é um conselho, não é um pedido, é uma ordem. E toda ordem de Deus é um mandamento. Um mandamento. Quantos de nós temos transgredido ou negligenciado este mandamento, não é? Infelizmente, muitos pais cristãos, estão terceirizando a formação espiritual dos seus filhos, esperando que as professoras das classes dos infantis, dos juvenis, dos primários, adolescentes, ou mesmo a escola adventista, esperando que eles cumpram o seu papel. Mas vejam, queridos, isso não pode acontecer, não pode acontecer. Outros pais apenas enviam seus filhos para a igreja, na companhia da vovó ou da titia, e eles mesmos nem vão à igreja. Como vão ensinar o caminho? Como vão ensinar, conduzir os seus filhos na rota, se eles não conhecem o caminho e nem se interessam em conhecer? É muito triste essa realidade, não é? Fico pensando, se Deus desse nota para nós como pais, como seria? Qual seria a minha nota, a sua nota, a nota dos pais de hoje? Aliás, um poeta escreveu exatamente sobre esse aspecto, dizendo o seguinte: seu filho chegou da escola tristonho porque tudo ia mal. Dizia não receber nem a bola que havia ganho no Natal. Matemática 1, português 2, geografia 3. 1, 2, 3.
e não era o primeiro mês. Você o deixou de castigo depois de uns tapinhas na traseira. Você que se dizia amigo acusou-o a semana inteira. História 1, inglês 2, ciências 3. 1, 2, 3. E não era o primeiro mês. E se Deus, na morte, também viesse de repente mostrando o seu verdadeiro boletim, dando notas para você e notas para mim. Atenção, zero. Carinho, zero. Disponibilidade, zero. Não, eu não posso afirmar em termos de vingança. Quem sou eu para afirmar, para apontar os erros teus? Mas, talvez as notas baixas da criança sejam reflexos dos nossos zeros diante de Deus. É verdade que todos os departamentos da igreja, departamentos das crianças, são uma bênção, mas eles foram criados para ajudar os pais e nunca para substituí-los, para substituir os pais nessa missão dada diretamente a eles por Deus. Isso está muito bem mais claro, bem mais especificado em Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7, que vamos ler agora também. Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7, onde diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Mas alguém pode perguntar: quem aguenta um sermão desse, que começa quando se levanta e só termina quando se deita? Pois é isto mesmo. Só que esse é um sermão pregado o dia todo, sim, mas pelo exemplo. Quando está fazendo culto familiar com a família, quando está assistindo a um filme, quando está jogando bola com os filhos, quando está dirigindo um carro, quando chega do trabalho em casa com fome e a comida não está pronta, quando os filhos veem como o pai trata a esposa e vice-versa, quando os filhos percebem que os pais oram com eles e, além disso, têm os seus momentos especiais de devoção e comunhão pessoal. O importante é que os pais estejam sempre conectados com Deus e com seus filhos. Mas o que acontece, querido, é que muitas vezes os pais estão mais conectados com o mundo lá fora do que com o mundo dos filhos dentro de casa. 4 crianças estavam discutindo para saber quem tinha o pai mais importante. Então, um deles foi logo dizendo: olha, meu pai é mais importante porque ele é amigo do prefeito aqui da cidade. Mas logo o outro retrucou: não, então meu pai é mais importante porque meu pai é amigo do governador. Mas então veio o terceiro, com toda a autoridade, disse: nada disso. Meu pai, então, é o mais importante porque o meu pai é amigo do presidente da República. Ele entra na sala dele a hora que desejar. Mas, pensando que estava no fim, surge o 4º garoto dizendo: então, o meu pai é o maior. Porque o meu pai é amigo de Deus. Eu vejo meu pai falar com ele todos os dias. Querido, feliz dos filhos que podem dizer:
Meu pai é amigo de Deus. Meus pais são amigos de Deus. Mas, olha, tem uma coisa. Não basta ser uma pessoa de fé. Não basta ser um pai piedoso, uma mãe piedosa. Nós precisamos passar o bastão para os nossos filhos, para os nossos netos. Você tem de passar o bastão para as futuras gerações. Não basta só você andar com Deus. É preciso colocar a sua casa em ordem. Conversando recentemente com o pai, estava enfrentando alguns problemas com o seu filho, estava um pouco frio, se afastando da igreja. Ele disse o seguinte, no final da conversa: olha, eu não quero nem saber. Eu quero me salvar. Olha, eu quero me salvar. Como se estivesse já desistindo da tarefa. Pai, pais e futuros pais, nunca desistamos da nossa família. Nunca. Um grande pregador evangélico brasileiro conta que recentemente foi até a Europa para participar das celebrações dos 500 anos da Reforma Protestante. Então, ali na Europa, visitando aqueles países onde a reforma foi mais forte, mais prosperou, como, por exemplo, a Holanda, a Escócia, especialmente a Inglaterra, berço dos grandes reavivamentos, berço dos grandes pregadores como John Wesley, Charles Spurgeon, John Stott, William Carey e outros. Ele diz que o que mais cortou o seu coração foi ver aqueles grandes e suntuosos templos totalmente vazios, totalmente vazios, e muitos deles sendo vendidos e se transformando em museus, bares, boates e mesquitas muçulmanas. Ele achou muito triste esse quadro. Aqueles espaços sagrados que antes as pessoas se assentavam para louvar e adorar a Deus, agora estavam sendo ocupados por pessoas que se assentavam ali, naqueles espaços antes sagrados, agora se assentam ali para beber e depois para dançar. Isso cortou o seu coração. Ele conta também que algumas igrejas que ele visitou, ele encontrou várias pessoas adorando a Deus. Mas uma coisa ele observou: todos os adoradores eram de cabeça branca. Cabeça branca. Não havia crianças. Não havia adolescentes, nem tampouco jovens. Então, ele, intrigado, triste, pergunta: como foi acontecer isso, meus irmãos? Como que isso pôde acontecer? E ele mesmo respondeu: porque os pais falharam em passar o bastão do Evangelho aos filhos e às próximas gerações. Consequentemente, as igrejas estão morrendo. Este é, meus queridos irmãos e amigos, um dos mais urgentes assuntos para as igrejas e as famílias refletirem hoje. Precisamos estar comprometidos com as futuras gerações. Não podemos nos esquecer de que estamos em uma corrida de revezamento. Se falharmos em transmitir os valores que nortearam a nossa história, que transformaram a nossa vida, que fizeram de nós o que somos hoje,
teremos falhado, teremos fracassado melancolicamente e contribuído para esvaziar as nossas igrejas e até provocar a morte delas. Mas, por outro lado, se fizermos o dever de casa conforme nos ordena a palavra de Deus, corrigindo os desvios do percurso e conduzindo a nossa família na rota traçada por Deus para nós, estaremos, assim, contribuindo para que os heróis da fé, e especialmente o herói do Calvário, sejam os heróis dos nossos filhos, e não os heróis do futebol, os heróis do cinema, os heróis dos palcos artísticos, os heróis do Facebook, do Instagram, do Twitter e demais redes sociais. E o que é mais importante, estaremos preparando os nossos filhos, as futuras gerações, para a cidadania celestial. A grande verdade, queridos, é que está ficando cada vez mais difícil manter a família na rota. Antigamente, era mais fácil. Por quê? As pessoas viviam cercadas de bons exemplos. Os meios de comunicação confirmavam os valores da instituição familiar. Os ventos pareciam a favor. Para permanecer na rota, era só seguir a correnteza. Mas, infelizmente, a correnteza mudou. Os ventos mudaram. E mudaram catastroficamente. Seguir a correnteza hoje é fatal para a família cristã. Você pode perguntar, mas por que os ventos mudaram? A única explicação, querido, é um inimigo fez isso. Porque ele sabe, porque ele deseja tirar as famílias da rota para que elas não cheguem à destinação final. A sua destinação final, que é o céu. O inimigo não tem família. E ele está fazendo tudo para destruir as nossas famílias. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso, está trabalhando como nunca para enfraquecer, para destruir o maior número de famílias possíveis e enfraquecer e destruir a Igreja de Deus. Vou mencionar aqui alguns ventos contrários que estão levando de roldão os valores familiares. Vejam, foi lançada recentemente no Brasil uma rede social exclusivamente para pessoas casadas que estão insatisfeitas com o aspecto sexual do seu casamento. O referido site promete segurança total para facilitar os encontros casuais, sem deixar vestígios para o parceiro traído. Veja o slogan desse site. O verdadeiro segredo para um casamento duradouro é a infidelidade conjugal. Veja que armadilha diabólica é uma verdadeira armadilha diabólica. Portanto, querido, você, pai, você, marido, esposa, muito cuidado. Um clique pode ser o primeiro passo para a destruição da sua família, do seu casamento. O autor do livro Casamento Blindado fazendo menção ao efeito devastador de algumas redes sociais,
e declarou o seguinte: Mark Zuckerberg, criador do Facebook, já é um dos maiores destruidores dos lares na Grã-Bretanha. E este furacão já está atingindo a muitos outros países, inclusive o Brasil. Outro vendaval terrível. Vocês sabem qual o maior negócio que mais cresce no mundo, com faturamento maior que empresas como Apple e Microsoft juntas? Chama-se pornografia. O maior número de filmes feitos no mundo é do gênero pornográfico. São, em média, 37 filmes por dia e mais de 13.500 por ano. E novos filmes que surgem. Agora, um detalhe, nada digno de nota. O Brasil, o nosso país, é o segundo maior produtor desse gênero de filmes, atrás apenas do campeão, que são dos Estados Unidos. Some-se a tudo isso o fluxo de constantes mensagens diretas e indiretas em nossas mídias, atacando, bombardeando as bases do casamento, da família. Por exemplo, para que casar? Casamento é uma prisão. Casamento é coisa do passado, coisa ultrapassada. Ninguém aguenta ficar com uma pessoa só a vida toda. Assim, a cada dia surge um novo argumento destruidor da família. A mídia, em geral, está se tornando predominantemente antifamília. Um conselheiro matrimonial muito respeitado no Brasil fez a seguinte e bombástica declaração: a família está sendo atacada com rigor desmesurado por aqueles que deveriam protegê-la. Os legisladores, os governantes, os magistrados, a imprensa, a mídia, os formadores de opinião, ao invés de fazer uma cruzada em favor das famílias, muitas vezes drapejam suas bandeiras contra ela. Querem desconstruí-la. E ele conclui dizendo: destruir os fundamentos da família, entretanto, provoca um colapso na própria sociedade. Lutar contra a família como legítima instituição divina é conspirar contra nós mesmos, é declarar uma guerra insana para a nossa própria destruição. Queridos, precisamos honrar e glorificar o arquiteto da família, proclamando em alta voz a maneira como ele determinou que a família funcionasse, que o casamento funcionasse. E estas verdades, essas orientações estão na palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, pois Deus julgará os impuros e os adúlteros. Veja o que um autor cristão escreveu. Basicamente, o que está em jogo é a glória e a imagem de Deus no homem e na mulher que abraçaram o desígnio de Deus para a sua sexualidade.
Em nossa cultura, a glória de Deus está sendo menosprezada pela distorção e perversão do sexo. E ele continua. Imagine para onde vai a nossa cultura com os nossos filhos crescendo numa sociedade onde são encorajados a ponderar se serão heterossexuais ou homossexuais. Palavra difícil. A realidade para a qual temos que estar alerta é a seguinte: o inimigo não está brincando, querido. Ele está atacando com a artilharia pesada de todos os lados. Não podemos nos acomodar de maneira covarde. Outra declaração muito oportuna de Ellen White é a seguinte: se já houve um tempo em que cada lar deve ser uma casa de oração, esse tempo é hoje. Levantai uma fortaleza de oração e fé ao redor dos vossos filhos, e sobre ela exercei diligente vigilância. Porque estar vigilantes como nunca, pois não criamos filhos para a perdição, queridos. Criamos filhos para a salvação. Sim, queridos, as turbulências, as tempestades, são testes que cada líder familiar tem que enfrentar na trajetória celestial. Elas revelam com absoluta fidelidade sobre que tipo de material estamos edificando a nossa casa espiritual: areia ou rocha. Não podemos escolher se vamos ou não enfrentar tempestades, mas podemos escolher os fundamentos sobre os quais colocamos a nossa fé. Podemos escolher os valores com os quais blindaremos e conduziremos a nossa família na rota estabelecida por Deus. Na rota que nos conduzirá ao porto seguro rumo à eternidade. Jesus, o piloto mestre, está de braços abertos. O piloto mestre que nos conduziu com segurança aqui estará de braços abertos para nos estender as boas-vindas do reino que ele está preparando para nós. Naquele dia, ele vai perguntar: onde estão os filhos que vos confiei? Que todos nós, pela misericórdia de Deus, possamos responder: eis-nos aqui com os filhos que nos deste, Senhor. E que possamos ouvir dos lábios de Jesus: bem está, servo bom e fiel. Você cumpriu o seu sacerdócio. Entra agora para o lar celestial. Entra agora para o paraíso com a sua família e desfrutem das alegrias eternas que o Pai, eu, o Filho e o Espírito Santo preparamos para vocês desfrutarem por toda a eternidade. E pela graça de Deus, todos estejamos lá com a nossa família. Amém. Amém. Amém, meu pastor. Ora de volta. Pastor, esse é um assunto de muita relevância, até porque o foco do inimigo é família, né? E eu acredito que todos nós aqui, que estamos aqui ouvindo e participando, tem visto
como muitas situações familiares estão em crises, como tem acontecido desde a criação de filho até ao relacionamento entre os cônjuges, como as situações têm sido complicadas. E aí é Verdade. óbvio. Por favor, Quantos pastor. problemas, quantos conflitos, não é verdade? Muitos. Precisamos nunca da orientação de Deus, especialmente da iluminação do Espírito Santo, não é verdade? Pastor, o que acontece? Parece aquilo que Deus fez de uma forma tão sagrada, que é a família, o relacionamento, né? Parece que tem perdido esse valor. Parece que tem sido algo assim mais descartável, né? E até a educação. O senhor colocou muito bem aí a questão dos filhos, muito bem, né? Porque assim as pessoas têm terceirizado a educação dos filhos. E aí tem criado filhos com se. Olha, difícil até de. Às vezes a gente olha para a igreja, sim, algumas crianças, a gente não é profeta nem filho de profeta, mas você fala assim: essa criança, quando ela crescer um pouco mais, ela não vai ficar na igreja. Porque já é. Você viu, por exemplo, o pastor Wagner recentemente deu um testemunho aqui falando que ele teve que apresentar uma criança na igreja e a criança com o celular assistindo, porque não conseguia fazer a apresentação, a criança chorava muito. Então, a mãe teve que dar um celular e ele teve que apresentar a criança com o celular na mão, assistindo. Isso é Então, um veja. lado, né, pastor? Pois é, infelizmente, os pais estão terceirizando, não só para as classes, né, as classes da igreja, mas, infelizmente, estão terceirizando, estão deixando que a televisão, o celular, eduquem os filhos. Onde, onde vamos parar, né, com esse problema? Realmente, outro dia eu estava na igreja e então a filha pequenininha também queria estar manejando o celular. A mãe não deixou. Ela ficou inconformada e insistindo. Mãe, mas eu não tenho nada para fazer aqui. Eu preciso, eu quero o celular, eu não tenho nada para fazer. Imagina o que a gente vem fazer o que na igreja, né? Vai mexer com o celular, né? A gente está ali exatamente para se aquietar na presença de Deus, para ouvir a palavra de Deus, ser alimentado, né? Pela palavra e não pelas mensagens distorcidas, né? E envenenadas do celular. Pastor, aproveitando aqui para a gente ir para o encerramento, é, eu quero aqui aproveitar aqui essa oportunidade e dar um conselho para você que é pai, mãe e tem filho pequeno, menor de 12 anos de idade. Se você tem filho pequeno, menor de 12 anos de idade, não coloque esses aparelhos na mão deles. Né? A orientação, eu não sei se 12 anos já seria o suficiente, mas é que eles deveriam ter contato com isso a partir dessa idade, 12 anos de idade. A partir dessa idade. Eu acho que talvez. Agora veja, hoje tem criança com. A criança está no peito ainda, pastor. E eu já estou vendo que tem que mamar, tem que ver o desenho para mamar, porque senão não mama, sabe? Já vai Difícil, com né? o dedinho lá, né? Exatamente. Mas, olha, todo aquele que busca o Senhor, Deus é misericordioso, né? Não há nada impossível para Deus. Se você quiser se arrepender, olha, eu quero o Senhor, eu quero reformar toda essa questão, Deus ajuda, Deus abençoe, né? Pastor, muito obrigado, viu? Pastor Leval, recentemente, nós tivemos aqui na sala 57 uma excelente explanação, né, sobre esse assunto com a psicóloga, a doutora Thalita, e o seu irmão também. Aquelas Assisti. mensagens deles deveriam ser ouvidas, né? Aquelas mensagens deveriam ser ouvidas várias vezes, vale a pena. Muito oportuno aqueles conselhos.
E, pastor, quem está aqui que não ouviu, inclusive, mensagem de hoje muito importante, bíblica, né? Bíblica, lá ela deu uma abordagem, né? Além de ser uma questão também bíblica, ela foi uma abordagem dentro da área dela muito fantástica, muito. Eu até aconselho, quem não viu, procura lá no link do YouTube, busca com a doutora Thalita, o dia que ela apresentou aqui, você vai ganhar muito se você assistir esse programa. Exatamente. Quem ouviu, vale a pena ouvir de novo. Vale mesmo. Pastorzão, muito obrigado, viu? Te amo, preciso de você para ser feliz e isso está provado, viu? Amém. Pois posso lhe afirmar, eu também o amo e preciso de você para ser feliz. Amém, amém. Pastor, termina com a oração esse momento para nós e já ora pelo testemunho que vai chegar. Tá bem. Oremos então. Grande Deus, Pai, Criador, Mantenedor, Pai de amor e misericórdia, arquiteto da família e do lar. Senhor Deus, neste momento, mais uma vez, desejamos colocar as famílias da Sala 57 em tuas mãos. Desejamos colocar os pais, pedindo que o Senhor conceda a eles, que o Senhor conceda a eles o batismo do Espírito Santo, a sabedoria do alto, a unção do teu Santo Espírito, para que eles possam ministrar os teus ensinamentos aos seus filhos, de acordo com as ordens e orientações da tua palavra, para que eles possam ter a alegria indescritível de ver os seus filhos salvos no céu, Senhor. Ó Deus, perdoa as nossas negligências, as nossas faltas, Senhor, e dá-nos, ó Deus, o poder do alto. Ajuda-nos a sermos pais de verdade, a sermos pontos de referência para os nossos filhos. Ajuda-nos a sermos mais semelhantes a Jesus na maneira de tratar e de nos relacionarmos com os nossos filhos, com as futuras gerações. Ó Deus, rogamos também as tuas bênçãos sobre o testemunho que será agora apresentado. Que tudo seja para a honra e glória do teu nome, para o fortalecimento da fé de todas as famílias que estão aqui e daquelas que também não puderam estar. Ó Deus, nos entregamos, nos rendemos mais uma vez em tuas mãos e pedimos que o Senhor derrame, que o Espírito Santo derrame o amor de Deus em nosso coração, para que possamos partilhar, o amor e o caráter de Cristo com a nossa família e com todos aqueles com os quais nos relacionamos em nossa vida diária. Nós pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. É isso aí. Estamos em movimento sempre para a honra e glória de Deus. É tudo por Ele e é tudo por meio dele. Amém? Que bênção. Pastor Joaquim, obrigado, viu, mais uma vez. Que bom, viu? Muito gostoso a gente se deleitar assim na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, coisas importantes para nós e para nossa família, né? E essas questões de ensinamento, né, irmã Maria Nalva? Obrigada a você também, irmã Selma Maia, Deus abençoe, tá? Maílza, eu ia falar Marilza, Maílza,
Deus abençoe, viu? E você sabe que todos esses ensinamentos, eu costumo dizer assim, ó, que o conhecimento vai nos ajudar a tomar decisões, vai transformar o nosso modo de pensar e de agir. Por isso que a Bíblia diz que nós, em Cristo Jesus, somos uma outra pessoa em Cristo Jesus. Antes de Cristo, uma pessoa. Depois de Cristo, outra pessoa. E aí passamos a fazer parte da família de Deus. E é por isso que a gente, nesse momento, sempre temos um testemunho, né? A questão das transformações, mudança de pensamento, como Deus tira a gente de um determinado ponto e vai levando. E aí, na história da gente, acontecem coisas que a gente nem imaginava. Por isso, eu vou convidar aqui o pastor Ivaí. Olha, esse homem de Deus está sempre conosco aqui. Pastor Ivaí, chega para cá, para mais pertinho, né? A gente conversar um pouquinho. Abre o seu micro aí, meu amigo, microfone. Está me ouvindo? Perfeitamente, pastor. Essa voz do locutor sua aí, dia. Perfeita. Tudo bom, rapaz? Graças a Deus, pastor Ivaí Calazans. Obrigado. Vamos falar com esse menino criado pela avó. Pastor Wagner criou, rapaz, esse jargão aí, Pastor viu? Ivaí Calazans. Ô, meu amigo Joaquim, Tudo grande bem? amigo. Eu estava esperando o momento para falar contigo, rapaz. Bom dia, que prazer enorme. Que bom, né, rapaz? Consegui chegar perto de você, viu? Ó, a barba ficou branca. Você está com uma barba respeitada, hein? A Pois sala é, 57 também é um momento de reencontro, né, pastor Ivaí? é verdade, é Tá verdade. muito bem Pastor na Joaquim, foto, viu? andamos muito juntos. É. Hã? Andamos muito juntos por Sim, aqui. saudades, Foi muito bom. Tocantins, né, pastor Ivaí? É verdade. Gurupi. Urupi. É, rapaz. Gurupi Goiás. ainda era Goiás, hein, Joaquim? Sim, Gurupi ainda era Goiás. ainda era Goiás. Era Muito Goiás. Não, Você viu não. Acredito Era. que não. No nosso tempo aqui, Gurupi era Goiás. Bom, mas quando eu cheguei, que eu cheguei depois, né? Cheguei depois. Aí já Esse estava negócio, começando, havia começado a divisão, né? Tinha sido É dividido. verdade. Estava esse em negócio de processo. nosso tempo, pastor Ivaí. Esse Palmas negócio de- de nosso tempo aí, né? É... Era no O tempo da tempo vai barba passar. preta. O tempo vai passando, a gente vai falando assim, nosso tempo, aquela época, como é que... É verdade. Mas assim, gente, é bom demais esse momento aqui da Sala 57, porque proporciona aqui, né, essa situação bacana, né? Rever os amigos. Momentos de reencontro e matar a saudade, né, pastor? Exatamente, exatamente. Verdade. Mas que bom, viu? Vamos matando a saudade, vamos ter muito momento para isso. Eu falei, pastor Wagner, no outro dia, rapaz, se seria muito bom, né? Se a gente tivesse a oportunidade de fazer um encontrão da sala em algum lugar desse país, né? Encontrão da Nossa! sala, né? Ia ter que fazer um encontro em uma cidade. Porque ia muita gente. Quem sabe Deus vai trabalhando aí nessa linha de raciocínio e um dia Olha, isso aconteça, né? se não der certo aqui, vai ser lá no céu para gritar Sala 57, todo mundo junto. Aí vai ser bom. Lá vai dar para juntar todo mundo. É, isso mesmo. Mas vamos avançar aqui, né, irmão? Vamos avançar, porque a hora não para, né? Verdade. Pastor Joaquim. Pastor Joaquim, dá bênção aí, pastor Joaquim. Matou a saudade do amigão aí? Oh, rapaz, muito bom rever este amigo e outros cujos nomes eu ouvi sendo mencionados aí, pastor Joel, e outros pastores também, né? Pastor Joel Legal. e outros pastores. Pastor Marcelo, que trabalhou comigo, né? Pastor Rodrigo. Bom, são vários, né? Beleza, Sempre meu pastor. um momento de
reencontro muito agradável e gratificante. Benção Amém. pura sem mistura, hein? Sem mistura. Pastor Ivaí Calazans, nós já Fala, oramos mestre. ali no início pela questão desse momento do testemunho, que Deus norteia e vai ajudando também a sua mente a puxar aí muitas informações que vai abençoar muitas pessoas. O testemunho, ele tem também, além da gente exaltar o nome de Deus pelo que ele tem feito e ainda fará em nossa vida, ele tem o propósito também de, muitas vezes, permitir que algumas pessoas se identifiquem com algum momento da nossa trajetória, em alguma atuação que Deus fez, e essa pessoa também, às vezes, possa, de alguma maneira, entender que Deus também vai agir na vida dela, porque assim como agiu na nossa vida e na vida de algumas pessoas aqui que estão sempre testemunhando, né? Pastorzão, o senhor conta ali que você, né, sua família ali vem de um estado muito bacana, um estado mineiro, né? A origem é estado Mineiro, mineiro. uai. Uai, né? E aí você conta uma coisa interessante, né? Nessa história inicial aí, sua especialmente, né? Você passou por 3 cidades, de modo que se eu perguntasse de onde você diria, bom, aqui foi onde eu nasci, aqui foi onde eu fui registrado, aqui foi onde eu fui criado, né? Aí vem a cidade, acho que Peçanha, São João do Evangelista e Curvelo, né? Como é que é essa questão aí inicial da sua base familiar? Conta para nós. A nossa base é uma família católica. E o meu pai era fotógrafo. E ele rodava por aquela região, indo a Peçanha. Ele conheceu a família da minha mãe e por ali ele começou o namoro. Casaram-se e, nesse período, os 3 irmãos mais velhos nascemos em Peçanha. Mas papai morava em São João Evangelista. Nessa época, eu nasci em Peçanha, mas fui registrado em São João Evangelista. E tem umas características interessantes comigo que são assim, particulares. Eu sou diferenciado lá da questão de ser registrado em São João Evangelista e depois nós fomos para Curvelo. Papai tinha amizade com um bispo lá da cidade e ele falou com meu pai que não fosse. Papai queria ir para 7 Lagoas. E ele disse, não, vocês vão para Curvelo, porque Curvelo é uma cidade mais próspera, em movimento maior e tal, e ele ficou em Curvelo. Acabei sendo crismado nessa cidade pelo bispo Dom José Maria Pires, que é o primeiro bispo negro do Brasil. E esse pessoal tinha muita influência na minha casa. Tanto é que meu irmão mais velho depois foi estudar no seminário de padres lá em Diamantina. Mas depois, então, quando ele entrou no 2º grau, formando o 2º grau, ele saiu do seminário. Ele não queria seguir a carreira do sacerdócio. Mas na família tinha que um ser sacerdote. E acabei sendo eu, né? Eu sou o 2º. Aí acabei sendo pastor. Bom, mas então essa aí foi a nossa história. Nós temos 7 irmãos, né? Somos 7. Eu sou o 2º da família. São 3 homens, 3 mulheres, depois o caçula que nasce quando meu pai morre. Ok. E, pastor, o senhor conta ali que o seu pai morreu em uma situação assim, foi um acidente, né? Foi. E tem toda uma história aí do contexto desse acidente que seu pai veio a falecer. Como que isso aconteceu? Com 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar na loja com meu pai. Ele foi me ensinando a profissão. Eu aprendi a arte do retoque, que era um trabalho que é feito hoje na internet. Aí você faz com os aparelhos com facilidade. Mas naquela época era no lápis. E eu faço com a ponta tão fininha, mais fino que a ponta de uma agulha. Você tem que ir consertando lá e tal. E eu aprendi esse negócio. E aí, dos 13 até os 15 anos, eu fiquei trabalhando com isso, aprendi a fazer fotografias, a tirar fotografias e atender reportagens. E aos
15 para 16 anos, meu pai, aí vem na história que meu pai se tornou escoteiro e fundou vários grupos escoteiros naquela região. E eu fui lobinho, e a fase dos 10 anos, depois escoteiro sênior. E meu pai ia muito a Belo Horizonte e outros lugares para poder fazer cursos de escoteiro. Nessa época também estava tendo o curso Mineiros Frente a Frente, que é a disputa de cidades em Minas Gerais. E o Curvelo estava nesse concurso e ficou para a final. E meu pai fazia parte de um grupo que apresentava lá nessa apresentação do concurso, mas também estava tendo um curso de chefe de escoteiros, ou seja, chefe de lobinhos na cidade de Belo Horizonte. Papai foi levar esse pessoal para poder fazer esse curso. O meu irmão mais velho, que já tinha 16 para 17 anos, também foi fazer o curso, e eu não tinha idade ainda para isso. E terminado, aí o Curvelo participou do concurso, acabou ganhando, isso tinha uma verba que eles davam de prêmio para a cidade, e eles, terminado o curso também dos chefes escoteiros, eles estavam voltando. Meu pai tinha uma Kombi, e ele tinha tido, um tempo atrás, um princípio de derrame. Ele ficou com um lado um pouco paralisado e depois recuperou. E o médico falou que ele tomasse cuidado ao dirigir, que tomasse certas precauções e tudo. Não se sabe muito ao certo se foi isso que levou ele a ter o problema no momento da viagem ou outra coisa, mas provavelmente tenha sido isso. No retorno, a estrada de Belo Horizonte, ali na BR, vem para o Trevo e vem para Brasília, estava sendo picada. E uma certa altura, perto de Neves, ali naquela região, havia uma ponte que estava sendo feita e o andaime estava da metade para a frente do percurso que vinha de Belo Horizonte para Curvelo. O vão estava exatamente de Belo Horizonte para Curvelo, e da metade para frente é que estava o andaime ainda de madeira. Havia sinalização na estrada, mas no momento em que ele estava vindo, ele começou a frear o carro e meu irmão fala que depois sentiu que o carro soltou e o carro caiu dentro desse buraco. Uma tábua pegou na testa dele e a frente automaticamente sabe que para-choque de Kombi é o motorista, e ele foi espremido e faleceu ali. Nenhuma das pessoas que estavam com ele morreu. Meu irmão não teve maiores acidentes, porque ele estava o único que estava com cinto de segurança. Naquela época não era obrigado, mas com menino, né, rapazola e tal, aquele negócio de andar com cinto de segurança, e ele colocou. Todas as pessoas machucaram. Uma quebrou o pé, outra quebrou a bacia, outra quebrou a perna, mas quem estava na frente com meu pai não quebrou nada, só ficou engraçada com vidro. Bom, meu irmão desceu do carro, ele bateu o pescoço, aquela de lata que tem ali na frente da Kombi, e ele ficou um pouco sem voz. E ele desceu, olhou, viu que meu pai estava parado ali, não movimentava, ele sai na estrada e vai pedir socorro. Aí que eles deram atenção e tal, e aí a coisa aconteceu. E ele faleceu nesse acidente. E, pastor, inclusive, essa ponte, né? Essa ponte depois, ao povo ali, porque vocês, pelo que eu percebi, na região, acaba sendo uma família muito conhecida, seu pai muito conhecida, dado a ter esse relacionamento que se tem, vocês, no contexto religioso, pessoas muito sinceras, influentes ali, e aí o povo, houve uma mobilização para poder colocar o nome da ponte, o nome do seu pai como uma homenagem aí, não é isso? Foi isso mesmo. Meu pai era chefe escoteiro, era muito influente ali na cidade como um cidadão assim de influência nessa parte. E aí o pessoal
os vereadores lá entraram com um acordo lá e solicitou que a ponte fosse dada o nome do chefe Calazans, que era o chefe escoteiro. Aí ficou o nome lá. Inclusive, nós passamos lá há pouco tempo, a placa até sumiu de lá, de um lado, porque duplicou, e aí a placa tem que ser colocada dos dois lados, né? Aí está faltando uma placa, eles estão lá olhando para poder recolocar a placa lá na rodovia. É uma consideração, né? Um respeito, uma homenagem aí, né? Aí, no caso, Você falou na questão da religiosidade, como nós éramos religiosos muito... Papai era bastante religioso, e influentes, e amigos dos padres e bispos. A gente frequentava a igreja e o grupo de escoteiros, ele tinha um dia especial, no domingo pela manhã, a missa era dos escoteiros. Então, nós íamos todos uniformizados, de farda de uniforme de escoteiro, e tinha as pilastras do Santuário de São Geraldo, que é uma festa muito grande lá em Curvelo, e quando tem a festa, a cidade para. É igual Trindade aqui em Goiás e Aparecida lá em São Paulo. Então, esses movimentos assim, religiosos são muito eficazes, assim, muito efervescentes, né? E aí, o santuário é grande, ele tem as pilastras, e então ficava um escoteiro em cada pilastra, e lá na frente a gente era os coroinhas para poder fazer os paramentos lá com o padre e tal. Então, toda a reunião era nossa, e a gente fazia as leituras, aquele negócio todo. E nisso daí eu continuei nesse movimento, e depois eu participei de encontro de jovens. Depois que meu pai morreu, eu continuei frequentando, participando de encontro de jovens, e aquelas atividades todas. E fiz muitas amizades. Nós éramos muito amigos ali, um grupo grande de jovens na cidade. Muito bom. Pastor Evaí, a sua história, em algum momento, ela vai mudar uma chavinha na questão da religiosidade. Tem verdade. Algo aí que vai linkar o antes e o depois, que é a sua namorada. É verdade. Isso aí, em algum momento, nós vamos voltar, tá? Porque eu não vou entrar nesse assunto agora, porque ele vai linkar os dois pontos aí, tá? Porque a sua namorada, antes de você se tornar adventista, é a sua esposa hoje, né? Olha como que isso aconteceu. Com certeza. Então, olha, guarda aí que você vai ver esse ponto importante aqui da história. Porém, você conta ali que você gostava muito, né? Até por conta dessa questão aí dos jovens, da igreja e tudo mais, tá? E aqui eu abro um parênteses, né? Que é muito interessante a gente ver alguns perfis de pessoas que, independente da religião, são pessoas sinceras, pessoas que estão ali, pessoa que faz o que conhece, né? E é muito bacana isso, porque tem muita gente que conhece, mas não faz. É verdade. Então, a gente olha para esse mundo religioso e tem muita gente de várias crenças, de várias maneiras, mas são sinceras naquilo que faz. E Deus vai trabalhando, Deus vai, né, com um jeitinho, levando as pessoas àquilo que Ele quer. Levando a gente, Interessante, pastor, que você teve um contato com um filme, né? E o filme se chama A Profecia, não é isso? E aí vai aparecer essa ideia do número, não é isso? Do 666? E aí isso te chama atenção, moço. Que negócio é esse? Isso é Bíblia. E aí você, em algum momento, vai ter esse contato com uma pessoa no banco aí, já passando por um outro momento que você trabalhava em um banco. Aonde era? Você já estava onde nesse momento? Como que isso aconteceu? Eu estava agora morando em Goiás. O que me levou para Goiás? Quando meu pai faleceu, meu pai tinha um sócio. Esse sócio, ele ficou apoiando minha mãe, mas essa sociedade era um escritório de representações e uma fábrica de malas, aquelas malas de papelão que usava muito naquele período, naquela época. E aí ele foi desfazendo dessa sociedade, acabou com o escritório e com a fábrica de malas para poder apoiar minha mãe. E ficou sócio da minha mãe. Só que quando eu trabalhava na loja, eu não gostei da sociedade porque eu percebi que ele estava passando a perna na família. Algumas coisas ele estava tomando posse e aí eu
entrei em confronto com ele e, por essa razão, eu acabei saindo da loja para evitar maiores problemas. Nós tivemos quase que, de fato, enfrentando corpo a corpo. E aí eu saí da loja, mamãe ficou triste e tal, mas eu não tinha condições de continuar com ele lá, porque minha mãe não enxergava que ele estava passando o golpe na família. E aí, depois disso, eu fiquei dando aula de violão, eu tocava violão e tal, e dava aula de violão para os jovens ali da cidade, e depois eu falei com minha mãe que eu estava indo embora para Goiás. E eu vim embora para cá, porque nesse período eu estava namorando a Terezinha, que também é de uma família de lá, porque eles são daqui, moram aqui em Goiás, mas a família era de lá. E o pai dela veio para cá quando ela tinha uns 12 anos de idade. E quando, sempre nas férias, ela iria passear lá, e a gente acabou namorando. Eu conhecia as primas, os parentes dela, e a gente sempre encontrava nas férias. Em decorrência disso, a gente começou a namorar. E aí eu vim para Goiás. Aqui em Goiás, eu trabalhei numa empresa de financiador, de uma loja de empréstimos, uma empresa de empréstimos, e não tinha esse negócio de crédito igual tem hoje, essa facilidade. Era uma empresa que fazia o cadastro da pessoa e fazia empréstimos. As lojas tinham esse contato com essa empresa. Depois que eu trabalhei 1 ano e pouco nela, e aí eu fui trabalhar no Banco Mercantil do Brasil. No Banco Mercantil do Brasil tinha um rapaz que era adventista, e eu não sabia. Mas como nós tínhamos o costume demais de ir ao cinema, a gente ia muito ao cinema. E um dia nós fomos assistir a esse filme, A Profecia. Esse filme aconteceu uma coisa interessante, que eu era assim, muito ligado a filme, que eu assistia aquele filme, eram Os Deuses Astronautas, e eu fiquei assim, meio que hipnotizado com aquele filme, e fiquei uma semana com aquilo martelando na minha cabeça, até que um dia, isso ainda eu morava lá em Curvelo, e aí eu falei, meu Deus, tira isso da minha cabeça, porque eu não aguento mais. Porque o filme ele apresenta, mas não te dá resposta, ele fica deixando você ficar caçando a resposta que não existe. E aí eu me aliviei disso daí, eu fiquei muito tenso com isso. Mas eu gostava desses assuntos. Aí, como eu vim para Goiás, e aí aqui em Goiás eu passei a frequentar a igreja, levar a família para os encontros de jovens, para aqueles grupos de jovens, e nós, nisso daí, a gente ia ao cinema, juntava o grupo, minhas cunhadas e namorados e tal, e íamos para o cinema. Assistimos a esse filme, A Profecia. Como eu frequentava a igreja e tinha uma Bíblia, meu pai deu uma Bíblia da Ave Maria, capa madrepérola, para cada filho. Eram 5 filhos naquela época, então tem 5 Bíblias. Aí deu uma para cada um de nós. E eu carregava essa Bíblia, eu achava bacana ir levar, né, porque a Bíblia era bonita e tal. E eu gostava de levar, e de vez em quando eu gostava de ler um salmo com o pessoal e tal. E assistindo ao filme, no final, uma passagem bíblica, Apocalipse 3, verso 18. Fiquei impressionado com aquilo, mas que coisa interessante que esse negócio. O filme fala de um filho de uma besta, que ele nasce de uma besta, e ele é uma criança e precisa entrar na sociedade humana, mas ele é filho do diabo. Aí tem um embaixador, que a mulher está grávida, eles matam a criança do embaixador e põem essa criança no lugar dela. Só 3 pessoas que sabiam dessa trama, que era a enfermeira, o padre e uma outra pessoa. Os 3 é que sabiam dessa trama. E o filho é do diabo. E aí ele vai fazendo as coisas no meio, que é tudo diabólico. No final, essa criança tem que morrer, mas ela não morre, porque ela tem que entrar na sociedade humana. E aparece a passagem bíblica. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número é 666. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu fui para o banco no outro dia, na segunda-feira, e comentando sobre o filme, o rapaz falou assim, eu conheço essa profecia. Você tem Bíblia? Eu falei, tenho. Traz a Bíblia que eu vou te mostrar esse assunto nela. Beleza. E aí, nós frequentar na igreja central de Goiânia, que é a chamada Clubinho. Ô, pastor Evaí, só um minutinho aí, porque deu uma travadinha aqui, tá? E eu queria só que o senhor voltasse um pouquinho. A sua internet deu uma travadinha, tá? Enquanto... Não sei se o senhor agora.
sei se você está próximo do Tá modem aí, falando? do Wi-Fi. Tá dando tá falando, mas tá travando um pouquinho, tá? Tá travando um pouquinho, tranquilo aqui, só para a gente ajeitar. Ok, voltou, né? O senhor estava falando assim, e o senhor estava no banco ali, e o rapaz perguntou para o senhor, você tem uma Bíblia? Aí você falou, tenho, então traz a sua Bíblia. E aí começou a dar uma travadinha. Aí o senhor fez o quê? O senhor pegou, levou a Bíblia. Aí nós marcamos de ter um encontro num grupo de jovens, na sexta-feira à noite, chamada Clubinho, que era aqui da Igreja Central de Goiânia, na casa do irmão da Edson Nina e do irmão Mário. Aí até então, o senhor não tinha ido. Até então, o senhor não tinha ido ainda em nenhum momento o grupo de pessoal da Igreja Adventista. Esse seria o primeiro momento que você teria o contato, então. Verdade. Eu nunca tinha. E outra, eu achava interessante falar que você confessa direto com Deus, e aquilo interessante e tal, porque eu frequentava e participava dos grupos e tudo, e eu era assíduo, né? E aí eu fui nesse grupo para poder estudar lá com eles o assunto. E o grupo era muito legal, vários jovens, e nessa época a gente começou a estudar e eu já entrei de cabeça nas profecias. Daniel e Apocalipse, assim, de peito. Imagina, católico, amante do Papa, afilhado de bispo e frequentando igreja, bando de grupo de jovens. E aí, de cara, me mostrar toda uma profecia que mostra toda a trajetória do movimento. Opa, tá ouvindo bem? Estamos ouvindo. Tá, ué. E aí, toda uma trajetória, aquilo foi um impacto muito forte no peito, rapaz. E a família da namorada, também toda católica. E meu sogro virou, então, para mim, bom, eu começo a frequentar, não deixo de frequentar e começo a levei os meus cunhados e a namorada, tá nesse grupinho. Mas logo, logo, o sogro cortou a asa desse negócio, não deixou o pessoal frequentar. E falou comigo que nós somos tradicionais e tudo mais, e a gente não vai aceitar uma outra ovelha no meio do rebanho, né? E começou a já podar a gente. E eu comecei a frequentar e já comecei a deixar de comer carne de porco, já não tomava mais a cerveja com eles e tal, e o sogro começou a não gostar muito da ideia. Foi aí que eu comecei a ter o contato com a Igreja. Isso foi em abril de 77. E assim, pastor Ivaí, é lógico que nós estamos falando aqui, e nós temos aqui milhares de pessoas, no Zoom nós temos um grupo de pessoas, mas no YouTube nós temos muito mais pessoas aqui. E há pessoas de diversas religiões, pessoas católicos, irmãos católicos também, né? E a gente coloca aqui como que Deus ele vai trabalhando na vida da gente. A gente vai tendo conhecimento, e à medida que o conhecimento a gente vai tendo, Deus vai cobrando mais da gente também. E por isso a gente precisa ir tomando algumas decisões. E muito embora a gente cita aqui, e às vezes em um momento ou outro, a placa da religião, mas nós precisamos, como o pastor Ivaí, o que aconteceu para ele mudar algumas opiniões dele? Foi o conhecimento. Ele, de alguma maneira, Deus aproveitou uma oportunidade. Ele era muito curioso nesse contexto desses filmes. Deus falou, é por aqui que eu vou chamar a atenção dele, né? E aí puxa esse assunto do número da besta lá em Apocalipse. Deus coloca pessoas certas ao nosso lado. Ele tem um contato com esse moço adventista ali, que vai à Bíblia, e aí a vida dele começa a mudar. E é natural que outras pessoas que não têm o mesmo conhecimento, às vezes, se opõem. Por isso que eu comecei falando que o conhecimento muda tudo, muda a nossa forma de pensar, de agir. E aí, pastor, é óbvio, você toma a sua decisão, de alguma maneira Deus vai nortear aí o seu caminho, a sua vida. Você tem aí a sua namorada, mas em algum momento você rompe com ela, né? Verdade. Nós começamos a namorar, e ali eu estava trabalhando no Banco Mercantil do Brasil e eu me converto, e isso foi em abril. A minha trajetória é curta até o meu batismo. Em setembro, eu me batizo.
de abril a setembro, eu estudei tudo e tomei a decisão. Quem Foi era rápido. pastor aqui era o pastor Job, o pai do Jobson Santos, que é o pianista lá do Quarteto da Profecia, e moravam aqui, eles ainda eram outros. E era o pastor da igreja do meu batismo. Me batizei, aí tomei a decisão de ir para o colégio estudar para ser pastor. Como a família tinha aquele sócio e a minha mãe tinha sociedade com ele e tal, e eu não tinha acordo com ele, eu falei com meu irmão mais velho que o dia que eles tirassem o camarada da sociedade, eu voltava para ajudar a família. Exatamente no período em que eu estava tomando a decisão para ir para o colégio, o meu irmão me telefona, eu já tinha pedido o aviso prévio, né? Já tinha pedido para eles poderem me dispensar do banco, porque eu ia embora estudar para ser pastor. Aí o contador do banco falou, mas rapaz, você vai deixar a carreira de banco para vender livro? Eu falei, vou. E eu ia comportar para poder ir para o colégio. E aí, me telefona, como eu tinha dado a palavra que eu voltaria, eu voltei para Minas, para a loja, e trabalhei mais uns 2 anos com minha mãe. Depois, então, eu fui para o colégio. Bom, antes disso, tem o período em que eu estou namorando com a menina. Quando eu volto para casa, aí o namoro começou a ter um problema, porque ela não se converteu, não frequentava comigo. O pai proibiu a questão do namoro, e aí a gente rompeu o namoro. Bom, passado um período, namoro uma outra moça, e chegou numa certa altura, eu percebi que não ia dar certo o namoro. Eu orei a Deus, pedindo a Deus que me desse uma resposta. Naquela noite eu orei. Na hora que eu acordei no outro dia, durante a noite eu sonhei com a ex-namorada. Isso já tinha 1 ano que eu tinha separado dela. Sonhei com a namorada, deu saudade dela. Eu tinha muitas fotografias dela. Eu fui lá na gaveta namorar as fotografias dela e resolvi telefonar para ela. Quando eu fiquei sabendo que ela estava no colégio estudando. Ela tinha se convertido, tinha se batizado, Rapaz. e aí estava no IAE estudando. Eu fui, liguei para ela, fiz contato, ela não queria saber de mim. Mas eu falei que ia lá visitá-la. Acabei indo ao colégio visitá-la, e nessa visita eu falei para ela que Deus havia me mostrado que era ela e tudo mais. Ela falou assim, olha, eu não tenho plano nenhum para você. Não tenho vontade, não tenho mais nada com você e tudo mais e tal. E aí eu falei, mas eu vou fazer tudo para te reconquistar, porque Deus me mostrou que é você. Aí parti para cima, né? Aí sim, viu? Aí era carta toda semana, era telefone todo domingo. Minha mãe escondia a chave do telefone, porque no interurbano naquela época era problemático. E eu achava a chave, eu pegava a chave, ligava o telefone e passava hora no telefone conversando com ela. E nisso a gente foi reatando o relacionamento e acabamos voltando o namoro. Antes disso, preciso de falar um detalhe, que no namoro, quando nós estávamos namorando, depois que ela se converteu, nós voltamos o namoro. E antes de terminar, voltamos o namoro, ficamos noivos, e aí eu cheguei à conclusão que não estava bom e eu ia terminar. E terminei o noivado. É por isso que ela não queria saber mais, né? Justamente. Então, aí o negócio ficou complicado, rapaz. E aí, quando eu reencontro com ela no colégio, aí eu tento reconquistar, e ela era monitora dos teologandos no IAE, lá no tempo do pastor Pedro Apolinário. E o pastor Apolinário era o padrinho dela lá, rapaz. Ela era a queridinha do pastor Pedro Apolinário. E eu fui para o colégio, aí nós voltamos no namoro, e aí eu fiquei noivo, o pastor Pedro Apolinário foi quem fez o nosso noivado, e depois o pastor Pedro Apolinário fez o nosso casamento. Só que ele veio a Goiânia fazer o casamento nosso. Você viu o tanto que ele gostava da Terezinha, que é o nome da minha esposa.
Foi Que história demais. bacana, hein, pastor? Você vê como Deus, a gente começa a ver a sua história lá do seu nascimento, né? Lá de Curvelo, a questão do pai, o contato, como Deus foi trabalhando. E aí você vê hoje, irmãos, a história de um grande pastor. Lógico, quando a gente fala grande pastor, a gente exalta o nome de Deus, porque é Deus que abençoa a nossa trajetória, né? Louvado seja Deus, verdade. Exatamente, mas Ó, você vê... um detalhe do meu nome, Ivair Calazans Polidoro. O meu pai é José Calazans Ferreira e nós somos família Ferreira. Calazans se tornou porque meu pai acabou colocando Calazans no nosso nome de família, mas a nossa família é Ferreira. E minha mãe é Diva Polidoro Calazans, era Monteiro. Eu fui pesquisar sobre o nome Ivair. Ivair, rio rápido, rio indígena. Calazans é um italiano, poço tranquilo. E Polidoro, aí aí você sabe que significa Polidoro, lidoró, poli vários, doró é dom, vários dons. Olha, esse Olha aí que nome é legal, muito vários importante, viu? dons, vários Vários dons. dons, legal. Pastorzão, legal, muito bom a gente ver essa trajetória, porque Deus, quando a gente tem um coração sincero, é Deus que dirige a nossa vida, e Deus coloca a gente aonde Ele quer. Deus coloca a gente. Eu não tenho dúvida que na história do Senhor isso fica muito claro. Deus colocou o Senhor aonde Ele queria, mas para isso a gente precisa ser maleável, a gente precisa se permitir. E louvado seja o nome de Deus. E, pastor, agora aí nosso horário já estamos um pouco avançados, já são 7 horas e 41 minutos. Certo. Depois de toda essa trajetória, lógico, o senhor tem o privilégio hoje de estar no ministério no sentido aí, mas já é um pastor aposentado, muito embora tenha as atividades do dia a dia, né? Mas em algum momento você teve o contato com a Sala 57. Como que esse contato aconteceu? Olha o Pastor, contato aqui, peraí. Oi. tá, a sua Isso. internet começou a travar aí de novo, viu? Melhorou agora? Estou ouvindo. Pode Pois falar. é. Então, Porque eu tenho não que sei ter. se, você ouviu, né? Estava perguntando como que você teve contato com a Sala Ouvi. 57. Uhum. Aí, quando eu estava aqui no distrito, teve um irmão empresário aqui que ele assistia à Sala 57. E aí ele me perguntou se eu conhecia e tal, ele me contou sobre a Sala 57 e eu recebi o link dele e comecei a assistir. Isso foi no início da pandemia. E aí eu comecei a assistir a Sala 57. E hoje a Sala 57 é a minha meditação matinal. Pastor, Então, eu gostei quando eu ouvi isso, viu? Hoje a Sala 57 é a minha meditação matinal. Por quê? Porque assim, ó, a gente às vezes fica tão vidrado em um lado da moeda que esquece o outro, né? Em nenhum verdade. momento aqui a gente fala para a pessoa não ter o seu momento pessoal. Muito pelo contrário, a gente está sempre estimulando isso, né? Mas veja, nós temos um momento importante aqui que é o estudo da lição. Então, veja, se você gosta de ser acompanhado no estudo, é um momento muito agradável, muito gostoso. Nós temos um momento de oração, quase uns 10 minutos aqui que você ajoelha, que às vezes sozinho muitas pessoas não gastam um tempo desse, né? Então, que você tem um momento gostoso ali, você ajoelha, você ora acompanhado de milhares de pessoas, um grupo legal, um grupo bacana. Depois você tem aqui, como pastor hoje, Joaquim pregou um belo sermão sobre família, assim todos que vêm aqui têm falado muito bem, Deus tem dirigido. Então, você tem um momento aqui que você tem 2 horas, no mínimo, e até mais, para você entrar numa atmosfera de qualidade cristã. Então, esse pode ser um momento, como o senhor falou, de meditação matinal, né? Um momento de contato com as coisas de Deus muito profunda, muito profunda. E isso tem sido importante na vida de muitas pessoas que têm vindo Com certeza. aqui, têm falado testemunho, têm mostrado, olha, algumas pessoas, pastor, têm até falado assim, ó,
a minha vida antes desses momentos aqui era uma. Depois desse momento tem sido outra totalmente diferente. Eu achei muito bacana o senhor colocar aqui, e é muito importante nós, como pastores, frisar isso, né? Tem sido para mim um momento de meditação matinal. É verdade, é verdade. Isso tem me ajudado muito. Eu agora eu falo sempre agora quando a gente está de lado, a gente tem que caçar coisa para fazer, né? Então eu comprei uma chácara, né? E era o nosso sonho, sempre foi morar numa fazenda. A família da minha esposa vem de fazendeiros e não deu para comprar fazenda, eu comprei 5 mil metros. E aí eu tenho aqui umas plantas e tal, as galinhas para cuidar, os cachorros para dar banho, e aí uns passarinhos, aí umas calopsitas, e aí a gente fica cuidando dos bichinhos. E eu aprendi também a mexer um pouco com construção. Nós construímos aqui dentro do nosso terreno. A minha sogra construiu uma casa aqui, e que, diga-se de passagem, nós devemos muita gratidão a ela, porque na época de comprar essa chácara, ela tinha recebido uma herança e me emprestou 125 mil para poder comprar aqui. Eu ia fazer o financiamento na Caixa Econômica e ia pagar para ela através disso daí. E aí aconteceram alguns percalços nesse transcurso aí, em que eu fiquei com esse dinheiro durante 7 anos, até que saiu minha aposentadoria para eu pagar para ela. Nesse período, eu pagava para ela os juros do dinheiro dela. E foi como ela foi um meio dela poder estar pagando o aluguel da casa que ela morava até ela construir aqui e mora conosco aqui. E uma tia também construiu uma casa aqui, e eu dei 2 lotes aqui para cada um dos filhos, né? E eu tenho 3 filhos, o Fabrício, a Fabiana e o Felipe. O Felipe casou quinta-feira da Semana Santa agora. Legal. E chegou ontem de lua de mel. Nós estávamos até lá com eles ontem, né? Então, essa vida daqui do campo é uma vida muito gostosa. Preenche coisa né? Uma travadinha. Assisto o programa da Sala 57, faço uma academiazinha e depois venho trabalhar aqui. E, pastor Ivaí, deu uma travadinha aí, mas quero fazer uma pergunta para o senhor. Diga. No que a Sala 57 tem contribuído na sua vida? De que maneira a Sala 57 tem contribuído alguma coisa? Oi. Com certeza. Está ouvindo bem? Estou ouvindo, agora estou. Com certeza, a visão do Espírito Santo. Eu não tinha essa visão. Eu não tinha esse compromisso com o Espírito Santo da forma em que a sala mostra. E aí eu comecei a ver um lado em que a gente não dava atenção. Foi muito... E, pastor, isso tem sido... A ênfase hoje da minha pregação. Às vezes o nosso talvez aqui, devido a umas travadinhas que está dando no seu vídeo, aí a gente acaba, às vezes, comentando um em cima do outro aí. Mas vamos lá. O senhor sabe que o senhor acabou de comentar aqui, essa tem sido uma informação que quase que 100% das pessoas que dão testemunho e que nós temos oportunidade de conversar, e eu poderia dizer que isso também aconteceu comigo, né? Essa visão, a ênfase que a gente dá até nas nossas pregações, né? Nas nossas visitas, verdade, muda a visão, muda o estímulo, né? Que você tem até para poder falar de Deus, porque abre o entendimento. E às vezes a gente não é questão da teologia, porque a gente conhece. A Igreja Adventista é muito forte na questão da teologia, né? Mas só que a questão é a prática, e a ênfase aqui que tem batido é justamente na prática, e é isso que muda, né? Com certeza. A forma de você pregar muda. A forma de... A visias muda.
tudo torna a consciência da presença e da esperança e da brevidade da volta de Jesus toma um colorido diferente. Então, por exemplo, a primeira parte do livro do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, ficou para mim isso que em todas as minhas pregações eu chamo atenção para esse ponto, porque é para mostrar o que vai acontecer, e essa é a ação do Espírito Santo, assim, de uma forma viva, muito presente, muito pessoal, hoje. Então, isso é Amém. Demais, sabe? Eu preguei domingo agora, né? Falo uma igreja pequena aqui, eu moro em Goiânia, mas é no nem Goiânia nem Abadia de Goiás, porque é bem na divisa aqui que eu moro, porque já está colado em Goiânia. Então, aí eu fui lá pregando e falando com o pessoal, gente, nós temos que enxergar que o Espírito Santo ele nos dá uma visão de presença, de brevidade, e a gente ter consciência de que Satanás está trabalhando para tirar de nós a consciência da vinda de Jesus. E ele fica postergando isso, mostrando quando, não é quando, é já é o momento. Então, isso o Espírito Santo dá para nós, essa consciência de brevidade, de exatidão do tempo. Bênção, viu, pastor? Bênção, é isso mesmo. Isso é muito importante, né? A gente ter essa visão nos ajuda a ter urgência no tempo, não ficar perdendo tempo aí, né? Mas tem coisas importantes para ser feita. E é isso que o Espírito Santo vai nos direcionar, né? A coisa é importante e tem pouco tempo. Se é importante e tem pouco tempo, se torna urgente. E ao ter urgente, eu me coloco à disposição de Deus para que Ele faça a obra através de mim. E aí, meu irmão, através de nós, Deus pode fazer milagres extraordinários. Eu costumo dizer, pastor Ivaí, que nós precisamos ter disposição e disponibilidade. Disposição e disponibilidade. E isso o Espírito Santo faz com a gente. Senão, a gente vai começando arrumando, sabe, pretextos, situações, para que isso não aconteça em nossa vida. E louvado seja o nome de Deus que, de alguma maneira, a Sala 57 tem contribuído para esse despertamento em nossa mente, né, pastor? Eu lembro muito bem o dia que você falou isso. Disposição e disponibilidade. Uma coisa que é muito incrível, a forma em que a mensagem é apresentada na Sala 57, ela dá consciência de brevidade e da certeza que Jesus está presente na nossa vida. A vida da gente e a visão da gente muda. Muito bom. Meu pastor, foi muito bom estar com você, te ouvindo aqui, o seu testemunho. Ele nos traz, assim, uma sensatez dentro do contexto, né, espiritual, uma segurança, mostrando que Deus tem planos em nossa vida. Deus tem planos. Com certeza. Nós só precisamos deixar Deus guiar, porque se Deus guiar a nossa vida, pode ter certeza, podemos começar de forma até que não é aquelas coisas, mas o final será um final glorioso, porque Ele está na direção de tudo. É o que nós aguardamos, é o que a gente aguarda com alegria, né? Com alegria. Muito bem. Pastorzão, eu queria só que você agora... Eu queria só que você se dirigisse aqui ao nosso grupo da sala, que está no Zoom e no YouTube, e talvez um conselho para a gente finalizar. Parece que deu mais uma travadinha, né? Você viu que o pastor Ivaí, ele está ali, o lugar dele é uma chácara, né? Então, imagina até por isso que a internet, de vez em quando, né, pastor? Dá uma travadinha. Olha lá, ó. Que lugar lindo, hein, pastor? Você não fala que isso. É gostoso. Faz isso não, que daqui a pouco eu vou ter uma inveja santa aqui, não sei se... Pode ter, rapaz. Logo, logo você tem a sua chacrinha também. Rapaz, para quem está no... Isso é muito bom. Para quem está no centro de São Paulo, você mostra um negócio desse aí. Dá água na boca, né, rapaz? Não, e ainda mostra para um baiano, né? Esse que é a questão, ainda mostra para um baiano. Aí, rapaz, é verdade, viu? Isso é muito bom. Dá saudade, né?
Pastor, Pastor, eu queria que você desse um conselho que você desse aqui para nós. E para a gente encerrar, tá bom? Sim, mostrar o meu testemunho é que os vão certeza de que as nossas orações. Por circunstâncias, no meu casamento, eu orei a Deus para Deus poder dirigir se era para eu poder casar. Ele me deu resposta. E eu creio na resposta de Deus. E como ele dirigiu a minha vida, dando uma ação, me trabalhar no ministério, os meus e a área de Satanás contra a vida pastoral, contra a vida do ministro é muito grande. Então, o pessoal acha lindo ser pastor e tudo mais e tal, mas as dificuldades que surgem na nossa vida são muito grandes, em que elas Satanás tenta desviar, igual o pastor Joaquim estava falando, que a família está sendo atacada, ele ataca mesmo, sem dó e piedade, né, para destruir a família. E a minha luta, eu quero agradecer a Val e a Érica, que é a minha moderadora, que elas têm cuidado de mim, e a Val tem orado direto pela minha família, eu agradeço de coração, e porque a gente vem lutando, mas Deus, a certeza nossa é que Deus é Senhor, Ele é vencedor, e Satanás tenta incutir em nós uma derrota em que ela não existe, porque Jesus Cristo já venceu, e é isso que eu tenho no coração. A vitória, ela é certa, e nós estamos nela, né? E eu quero mandar um abraço para a Thalita, para o pastor Joaquim, que já foi, Daniel e Deraldo, são amigos aí, pastor Abdoral, amigão do peito, né, que está aí, a gente esteve também trabalhando junto aqui, outros pastores estão aí, e eu quero falar com o pastor Zinaldo, que eu sou admirador dele, quando ele escrevia na revista Ministério, né, que eu gostava muito das palavras que ele mandava lá na revista Ministério. Outros pastores que são meus conhecidos aí, um abraço, um beijo com todos, né? Um prazer muito grande poder falar. Eu pensei em dar o testemunho, depois que eu vi o testemunho da Verinha, eu falei, eu preciso também dar o meu testemunho, porque preciso de ajudar outras pessoas. Que testemunho fantástico dela, né? E obrigado, viu, pastor, por essa disposição e disponibilidade de testemunhar e de falar aqui. Pode ter certeza que foi muito importante esse momento aqui, tá? Tenha a minha gratidão, e eu quero dizer para o senhor o seguinte: amo você, preciso de você para ser feliz. Você é a forma visível de Deus, eu creio mais em Deus porque você existe, amada. É isso aí, meu amigo. Eu gostei. A gente faz uma amizade que a gente fica quase que irmão, né? E pastor Wagner e você, os contatos mais diretos que eu tive com a Sala 57, também posso dizer que amo vocês. Vocês são a parte visível de Deus, creio mais em Deus porque você existe. E falta uma. Creio mais em Deus porque vocês existem. Que você amo você, preciso de você para ser feliz, né? Você preciso é a parte de você para ser feliz. feliz. De Deus. É isso. É verdade. Meu pastor, bênção demais. É gostoso. Se deixar, a gente vai conversando aqui, puxa mais um, puxa mais outro ali, chama o pastor Joaquim verdade. E vai longe, né? Mas verdade. A gente já tem gente aí, ó. Passou Daniel Cândido, rapaz. Não posso esquecer dele, não, viu? Daniel Cândido, que Daniel Cândido deu testemunha, foi no meu colega, parceirão. Viu? Que amigo pensa, do né, peito. Pastor? Meu pastor, maravilhosa. vou pedir para você encerrar esse momento aqui com oração, tá bom? Faça a oração para nós encerrando nosso momento aqui. Bendito Deus e Senhor, louvado seja pelas oportunidades que o Senhor nos dá. O teu nome seja exaltado em todo o tempo. O Senhor tem nos dado a oportunidade de conhecer a tua palavra e ter agora, Senhor, de maneira especial, a ação do Espírito Santo na sua ação final da pregação do Evangelho, e estamos aguardando o derramamento poderoso do Espírito para podermos fazer a proclamação final de voltar. Nós, como humanos, não temos força nem condições de enfrentar a situação que está vindo por aí. Sabemos que vão vir, e aí, estar para isso, dormir
porque as 10 virgens estão dormindo, mas vai haver o grito, acordem, o Senhor está chegando, e aí muitos vão acordar tarde demais. Antes que isso aconteça, Senhor, acorde o teu povo para poder ouvir a mensagem, ouvir a palavra do Espírito Santo no coração e se preparar para o que está para acontecer, que não vai ser fácil. Eu sempre prego isso, eu falo, não vai ser fácil. A igreja tem que estar acordada e segura e tem que estar preparada para esse momento. O Senhor nos prepare, o Senhor nos abençoe. E através da Sala 57, o Senhor tem aberto essa porta. Ajuda-nos, ó Deus, a alcançar milhares de pessoas, para que elas possam entender isso e estarem prontas. Situações virão em que muitos vão sofrer. O sofrimento, Senhor, não significa nada pelo que o Senhor tem preparado para nós, do que vai vir. O que vai vir é fantasticamente grandioso, que a nossa mente não pode captar. Por isso, Senhor, nós te agradecemos pelos momentos que o Senhor nos dá, pelo testemunho que temos que dar, Senhor, do que o Senhor tem feito na nossa vida, pois que o Senhor faça isso na vida dos outros também. Creiam, não titubeiem, estejam firmes, estejamos todos nós firmes, como as virgens bem preparadas, com azeite a mais, que é o Espírito de profecia, que o Senhor tem dado a nós para entendermos melhor a palavra de Deus, que foi vituperada durante tantos anos. Agora, Senhor, o Senhor está prestes a vir, que nós estejamos prontos e preparados para isso. O Senhor nos abençoe no dia de hoje. Abençoe a Sala 57, todos os teus filhos, todos os nossos queridos irmãos e amigos queridos que frequentam a sala. E o Senhor abençoe aos nossos irmãos, abençoe a cada um de nós, abençoe o nosso dia, as nossas atividades. Tudo seja guiado pelo Senhor, que o Espírito Santo esteja falando ao nosso coração e nos dando a direção certa. Bendito seja Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Que bênção, Amém. hein? Pastor Evaí, muito obrigado. Estamos juntos. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. E, amigos, que bom, né? Que bom nós estarmos aqui juntinhos para começar o dia. Vamos lá, o pastor Ivaí, a internet dele está dando uma travadinha. Agora, no finalzinho, começou a travar mais, né? Tudo. Aí. Opa! Coisas do inimigo. Agora, mas Deus, pastor, foi muito bom, viu? Deus segurou aí o negócio. Prazer. E a coisa aconteceu, para a honra e glória dele, tá bom? É isso. Valeu, Deraldo. Obrigado, meu pastor. Um abraço. Tchau. Fica com Deus, meu querido. Bom dia também. Para você. É isso aí, né, amados? É isso aí. Vamos que vamos, hein? Como é que tá? Vamos. Como é que vai ser o seu dia hoje, hein? Como é que vai ser o seu dia? Cheio de bênçãos, preparado para desaguar? Não esqueça, enchemos agora para desaguar depois. Estamos aqui para adorar, estamos saindo agora para evangelizar. Bom dia com alegria! Bom dia com alegria! Bom dia, pastor Evaldo! Bom dia, pastor Evaí! pastor Evaí! Bom dia com alegria! Abençoe a todos! Bom dia, Giovanni! Bom dia, te amo! Bom dia, Ô, rapaz, ô Fagundes, bom dia! Bom dia, pastor Wagner! Bom dia com alegria, meu querido pastor! Bom dia, Maria! Pastor Wagner, uma boa tarde! Bom dia com alegria! Pastor Evaldo! Bom dia, pastor Heleninha, dia Leide, Neia, bom dia, Tânia, na Cristina, bom dia, Lessa.